Bem, eu vou começar, mesmo estando só hoje, a gente está com 6 participantes aqui agora. Eu acho que a gente está num momento assim, né, atípico, logo depois de carnaval, essas coisas, ter que, né, fazer o nosso encontro síncrono, que normalmente acontece logo após a abertura da sala, né, 2 semanas depois. A gente está com 3 semanas já, então eu acho que isso é algum reflexo. Bem, então eu vou começar, eu já vou gravar essa sessão, isso já é uma prática nossa, porque a gente grava e disponibiliza depois essa gravação na sala, né? A gente recomenda a participação de todos nessa atividade síncrona, que é o momento de rico, de troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, mas a gente sabe que nem todos, né, têm aí a disponibilidade, horário, enfim, são todos professores, né, então a gente já tem essa gravação como prática. Então eu já vou começar, né, quem entrar depois assiste a gravação. Meu nome é Luciana Perdigão, eu tenho 48 anos, sou uma mulher branca com a pele bronzeada de sol. Felipe vai me identificar algumas diferenças em mim agora. Eu Ah, tô com cabelo curto, hum, grisalho, anelado e com algumas mechas loiras, assim, naturalmente loiras de sol. hum. O verão foi bom. Eu uso óculos com armação preta. Tô com uma camiseta azul marinho e uso um colar com um pingente de um rabo de baleia prateado. Eu tô no meu ambiente de home office, que atrás tem uma cama, alguns livros na estante, um quadro numa parede branca. E terminando, né, a minha audiodescrição, eu digo que eu sou a coordenadora desse curso que já está nesse curso não, nessa disciplina que já está na 11ª oferta. É, Essa disciplina de introdução à audiodescrição, ela vem sendo aprimorada, né, desde a primeira oferta, que foi em 2017, fruto da minha pesquisa de mestrado em audiodescrição na EAD. E a partir da primeira oferta que a gente fez interna, nós decidimos oferecer, né, pela diretoria de extensão no programa de formação de professores. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um momento, né, mais para a gente se familiarizar, conhecer e apresentar o curso. E a nossa equipe, ela é composta por mim, né, eu como coordenadora, o Felipe como consultor e a Mariana como tutora. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe para poder fazer a apresentação dele. Então, boa noite aí a todos, a todas e a todos. Meu nome é Felipe Monteiro, eu tenho deficiência visual, 44 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de pele morena clara, cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa branca com detalhes em azul, fone de ouvido branco e estou aqui no meu escritório. Eu acho que vocês conseguem ver somente uma parede branca atrás de mim, talvez a porta do escritório. Mas é isso. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição dessa disciplina. E a gente já está trabalhando bastante aí na plataforma, né? E que esse momento de encontro síncrono seja um momento assim realmente para a gente conversar mais diretamente, para a gente tirar dúvidas, enfim, trocar ideias aí, né, Lu? É isso mesmo. Hoje a Mariana não pôde participar. A Mariana agora é mãe de um bebezinho que está completando 1 mês. Então, entre fraldas, mamadas, ela pediu para mandar um abraço para todos. E a partir do próximo encontro, daqui 15 dias, ela vai tentar estar presente, tá? Nessas primeiras semanas, né, de atividades, eu queria passear, né, apresentar o ambiente virtual de aprendizagem, porque eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que
ainda estão com dificuldade de navegar, de conhecer, né, o ambiente, como que se dá a dinâmica do curso. A gente sabe, né, provavelmente vocês leram no edital, alguém já deve ter acessado ali a ementa. Eu recomendo muito que vocês leiam a ementa, que está nesse bloco lateral de materiais. Aqui você tem o edital, tem a ementa e os links, né, dos materiais, e aí você vê que o objetivo dessa disciplina, ela dar uma introdução sobre essa tecnologia assistiva, com foco na audiodescrição didática, já que o nosso público aqui, a grande maioria, de professores, se não está atuando ali na educação, de alguma forma. Então, o objetivo é vocês conhecerem essa tecnologia assistiva e ter ali o primeiro contato com o processo de roteirização, conhecer alguns roteiros, entender, né, como que é o processo de tradução da imagem para a palavra. É uma técnica, né? Então isso é o que diferencia uma descrição trivial de uma audiodescrição, é essa técnica que vocês vão aprender de uma forma introdutória e conhecer, né, algumas ferramentas, alguns roteiros prontos, para poder fazer os seus primeiros roteiros e começarem a utilizar, né, essa tecnologia no fazer docente de vocês. A gente sempre reforça que vocês não vão sair dessa disciplina como audiodescritores, né? Vocês vão estar aptos a utilizar o recurso, mas para se tornar um audiodescritor é necessário aí um longo caminho, utilizando, né, essa tecnologia assistiva, explorando, consumindo e produzindo os roteiros. Né? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu comecei a estudar a audiodescrição em 2015. E aí, ao longo, né, entre 2015 e 2017, eu fui desenvolvendo a pesquisa, fui fazendo, né, estudando para poder desenvolver, né, os materiais. A demanda era uma demanda interna do consórcio CEDERJ, né, da gente estar oferecendo esse tipo de recursos nos materiais didáticos do consórcio. E aí, mas a gente só começou a implementar essa tecnologia depois de 2 anos que eu me senti apta a começar a desenvolver os primeiros roteiros, passando aí por vários cursos, inclusive por uma pós-graduação. Então, a gente reforça isso porque ter o recurso disponível é muito bom, e aí o Felipe vai poder falar melhor disso. Mas é importante ressaltar que existe uma técnica, né, Felipe? Exatamente. A gente costuma dizer, né, Lu, que na audiodescrição não existe nem regras, mas existem diretrizes. E quem define essas diretrizes são as pessoas que já têm mais experiência na área da audiodescrição e vão sentindo o que funciona mais para os usuários e o que não funciona tanto. Então, a gente vai norteando a elaboração dos nossos roteiros de audiodescrição a partir dessas diretrizes. Né? E o interessante da audiodescrição é justamente isso. Né? Se eu elaboro um roteiro de uma imagem e a Luciana elabora o roteiro dessa mesma imagem, nós vamos ter roteiros completamente diferentes, mas que atinjam o mesmo objetivo, que transmitam a mesma informação através desse roteiro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existem infinitos caminhos para se elaborar um roteiro de audiodescrição. Então, ao mesmo tempo, isso se torna muito difícil, porque você não tem um parâmetro. A gente costuma dizer que não tem aquela receita de bolo, que seria bem interessante para a gente poder construir nossos roteiros, mas a gente não tem essa receita de bolo. Cada obra, né, e quando eu falo obra, estou me referindo a todo tipo de imagem. Então, a cada obra que a gente elabora um roteiro de audiodescrição é um desafio diferente. Vai depender muito do contexto onde aquela imagem está inserida, aquilo vai modificar completamente o seu roteiro.
Então, por isso que é muito importante a gente seguir, tentar seguir essas diretrizes na medida do possível e para a gente ir construindo um roteiro de qualidade, né, Lu? E em cima desse objetivo, né, do que é a produção de roteiros de audiodescrição, é que foi pensada a organização dessa ementa, dessa aula e aí dessa disciplina, organizado em aulas, né? Vocês vão perceber, eu estou aqui projetando a sala, né, da disciplina, com as 4 aulas que já estão abertas. A gente, né, como eu falei, pelo bloco lateral de materiais, se você acessar a ementa, você vai identificar que nós estamos, né, nós acabamos de entrar na terceira semana de atividades, né? Então, quando cada início de atividades, a disciplina ela iniciou numa terça-feira, então toda terça-feira irão abrir novas aulas, né? Completa-se uma semana, a cada semana uma aula. Só que a nossa dinâmica e a nossa experiência oferecendo as aulas anteriores, a gente viu que as 2 primeiras semanas de aula, elas são muito de aquecimento, né? Aquele momento de apresentação, de se familiarizar com o ambiente. A gente não põe ali atividades densas, então a gente viu que seria interessante logo na primeira semana já abrir as 2 primeiras aulas, né? Porque tem pessoas que têm ali um tempo disponível, não precisar esperar outra semana para poder conhecer o conteúdo e realizar as atividades. Então vocês vão perceber que hoje a gente está na terceira semana de aula, aqui na ementa é a terceira, né, a primeira coluna, a terceira linha, a gente está na semana 3, mas a gente já está com a 4ª aula aberta. Por quê? Porque na primeira semana a gente abriu a aula 1 e a aula 2, né, no dia 14 de fevereiro, e aí na segunda semana, assim sucessivamente, a gente vai abrindo toda terça-feira essas aulas. E aí, só para explicar para vocês como que é a dinâmica, né, desse... Lu, acho que é importante reforçar que acaba que cada aula a Uhum. gente tem mais ou menos uns 15 dias para execução, não é isso? Isso, Então, exatamente. apesar de cada aula ser referente a uma semana, a gente vai abrindo antecipadamente para vocês terem um tempo maior para poder executar as atividades, né, Lu? Exatamente. Então, quando eu abro uma aula no dia 28, vocês vão perceber que a atividade que está relativa a essa aula 4, por exemplo, ela está aberta dia 28, mas vocês vão perceber que a entrega da atividade, ela tá lá para 10 dias depois, né? Ela tá ali, ó, para o dia 12 de março. Então, a gente está sempre abrindo ali com 2 semanas de antecedência, mas a gente coloca 10 dias para realizar a atividade, porque ao invés de entregar numa terça-feira, a gente coloca para entregar no domingo, para que tenha esse tempo, né, de correção, de troca de experiências, né, na realização das atividades. A primeira semana de atividade, ela é mais unilateral, vamos dizer assim, né? Porque é um fórum de apresentação. Então, a gente tem sempre, em todas as aulas, né? Se vocês forem navegar pelo menu superior de aulas, a gente vai ter sempre um padrão de um texto de apresentação, um conteúdo ali de apresentação, um bloco de atividades e um bloco de material de estudo. Vocês percebem que logo na primeira aula a gente não tem um material de estudo justamente, né, porque é essa semana ali de conhecer. Então tem um fórum ali de apresentação para que você fale, né, um pouco da sua experiência, fale um pouco de você e tal. Já na segunda semana, aí a gente já traz, né, na segunda aula que foi aberta na primeira semana, a gente já traz um conteúdo ali introdutório sobre o que é a audiodescrição e qual é o papel desse audiodescritor. E aí a gente já vem com o material do curso que foi elaborado, né, exatamente para
para essa disciplina. E então esse material didático, ele é, vamos dizer assim, é um caderno único que a gente vai colocando páginas ali para serem estudadas junto com alguns vídeos e materiais complementares. Então você percebe que você tem um material de estudo ali que é obrigatório, é básico para você, né, ir desenvolvendo essa compreensão. Você tem um material complementar e logo abaixo a atividade online. Então, todas as aulas, elas têm esse tipo de distribuição de conteúdo e de atividade. Falando administrativamente sobre o curso, por ser uma disciplina que faz parte de um programa, existem algumas regrinhas ali que vocês devem ficar atentos e que estão também disponíveis aqui no edital. Recomendo que deem uma lidazinha para não ficar nenhuma dúvida. Então, quem não participou de nenhuma atividade até o momento, recomendo que participem, né? Porque o acúmulo acaba gerando ali, né? Aí começa a dar o problema, né? De poder entregar as atividades. Então a gente recomenda a pontualidade justamente para não ter esse acúmulo. É uma disciplina, apesar de ser de 30 horas, ela é densa, tá? Então a gente explora as 30 horas. Eu atuo como designer instrucional. Hoje eu coordeno um núcleo de acessibilidade e inclusão, mas eu sou servidora concursada como designer instrucional. Então, quando a gente elaborou essa disciplina, foi ali explorando as 30 horas ricamente, de estudo, de atividade, de reflexão. Então, ela é uma disciplina densa, ela não é uma disciplina autoinstrucional, que você simplesmente lê, faz um questionário de múltipla escolha e entrega e está livre. Não é. Então, durante os primeiros 40 dias de atividade, se a pessoa, né, o cursista, não comparecer, tá ok, ele tem ali 40 dias para, né, comparecer e realizar a sua atividade. A partir do 40º dia, esse cursista que não aparecer nessa sala de aula, ele vai ser desligado, ele é colocado como desistente do curso. E após isso é caracterizado como abandono. Qual que é a consequência disso? O participante que tiver 2 ou mais abandonos nas disciplinas de programa de formação de professores não vai poder participar de outros processos seletivos. A Fundação CCERT oferece dezenas de cursos. Eu vi aqui no fórum que vários de vocês vêm, né, da pós, que é uma parceria da Rural com a Fundação, né, a pós em Educação Tecnológica e Inclusão. Teve gente que veio da Educação Especial Inclusiva. Então, esses abandonos limitam a participação em outros cursos da diretoria de extensão, tá? Então, fiquem atentos. Se você identificar, tiver algum problema, eu não posso participar, sinalize até o 40º dia que a gente coloca o seu perfil como desistente e não como abandono, tá? Isso está explicadinho lá no edital. Vocês têm até o dia 8 de maio para enviar a documentação solicitada em edital, tá? Essa documentação, ela é que vai garantir a sua certificação após concluir a carga horária exigida do programa de formação de professores. Lembrando que para você receber o certificado, você tem que cursar 3 disciplinas do programa, para poder ter, 4 disciplinas do programa. Então você está cursando uma disciplina, você precisa escolher outras 3 para poder participar ao longo de 2 anos, né? A cada ano a diretoria de extensão oferece, faz 3 ofertas, né? Então você pode fazer em um ano, você pode fazer 3 disciplinas. Você tem 2 anos para poder fazer as 4 e ter a certificação do programa de formação de professores. E aí você precisa entregar essa documentação até o dia 8 de maio, também está no edital. Como a gente falou sobre a frequência, né? A cada
15 dias a gente faz um encontro como esse. Hoje é o primeiro, excepcionalmente, porque teve carnaval aí no meio. Mas, né, agora daqui para frente, de 15 em 15 dias, a gente tem encontros síncronos não obrigatórios, sendo que só o último, lá, o seminário, é que ele é obrigatório, tá? Para poder concluir esse curso. Todas as atividades, elas são em formato de fórum, né? Por quê? A gente sabe que a plataforma Moodle tem uma infinidade de recursos, de formatos de atividade, como eu falei com vocês, a gente poderia oferecer questionários, quiz, chats, enfim. Mas ao longo, né, da oferta, a gente viu que o fórum era uma atividade mais democrática, vamos dizer assim, e o aprendizado era mais rico. Né? Então, quando vocês começarem a colocar a mão na massa e começarem a elaborar os roteiros, e aí vi o Felipe fazer a consultoria, eu falo que a consultoria é um dos momentos mais ricos que vocês têm de aprendizado nessa disciplina. Então, ver a consultoria feita no roteiro do colega também é um aprendizado. Então, quando a gente ofertou no passado, né, Felipe, atividades de entrega, a pessoa entregava o roteiro e só o Felipe tinha acesso, só ele corrigia e entregava e ficava só entre os dois, aquele processo de aprendizado ficava ali entre os dois só. E a gente falou, por que não compartilhar com todos, né, de forma que vocês possam. Tem gente que está ávido ali para aprender. Infelizmente, a gente ainda não tem um curso né, com uma carga horária maior, mas, né, tem gente ali que está procurando mais informação, então aproveitem esses fóruns não só para postar a sua atividade, mas para conhecer ali, ver a produção dos seus colegas, porque é um momento muito criativo, né, Felipe? Exatamente. E aproveitar, né, esse momento da troca nos fóruns, em relação a isso que a Luciana está falando, né, de ver a atividade de outros cursistas, a correção de outros cursistas e também o diálogo com o consultor. Né? Aproveita para dialogar com o consultor, tirar dúvidas, né? Às vezes pinta alguma dúvida, às vezes nem é especificamente sobre aquela atividade, mas aproveita esse momento que a gente está tendo contato para ir trocando informação. Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, ficam assim, meio com receio de trocar informação com o consultor, né? E é muito importante esse diálogo, isso aí enriquece muito, tanto para mim quanto para vocês, né? Então, surgiu alguma dúvida, viu alguma situação que vocês não sabem como resolver, coloca ali na discussão da atividade que a gente vai tentando sanar, né, Luciana? Tanto que também é uma das mudanças, né, que a gente fez, disponibilizando, abrindo, né, logo 2 aulas no começo do curso, porque logo a terceira aula, né, a aba da aula 3, que já foi aberta lá na semana passada, é justamente para poder falar sobre esse papel do consultor, né, a importância desse papel no processo de elaboração de roteiros. Então, assim, às vezes a gente, né, demorava ali a abrir esse negócio, aí o Felipe tá ali conversando, já dando umas pinceladas sobre o que é a consultoria, e os participantes não entendiam muito bem ali, né, a diferença do papel da Mariana, do papel do Felipe, né, nesse processo aqui nosso de aprendizado. Então, na aula 3, a gente já, né, explica qual que é esse papel e como será a dinâmica da aula 3 para frente. Da aula 3 para frente, todas as correções elas passam necessariamente pelo Felipe. O Felipe ele entra em todos os fóruns, desde a aula 1, mas a partir da aula 3 é necessário entregar a sua atividade para que o Felipe faça a consultoria e vocês façam os ajustes, porque esse é o processo de elaboração de um roteiro. Não existe um roteiro que você vai escrever e ele vai estar pronto sem nem passar por uma consultoria, né, Felipe? Isso, exatamente. É importante agora frisar que a nossa disciplina ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Talvez você já tenha feito outros cursos à distância e encontrar uma dinâmica que você tinha um prazo para entregar a atividade e bastava você entregar
atividade dentro daquele prazo que estava tudo certo. Na nossa disciplina, não é assim que funciona. A gente precisa avaliar esse processo da consultoria. Não basta você chegar lá no domingo, 11 e pouca da noite, e postar a atividade correndo para constar que você fez atividade. Se você adotar essa prática durante a disciplina, você não vai conseguir a aprovação no final, porque não vai ter tempo da gente fazer a troca, porque certamente alguns ajustes vão precisar ser feitos nesse roteiro. E se você posta lá no final do dia, no domingo, eu vou corrigir esse texto na segunda-feira, quando chegar na terça já mudou a aula e não vai ter essa troca. Eu não vou olhar mais a revisão que foi feita, porque eu olho até na segunda-feira, que é o dia seguinte do último dia que foi postado. Então, por isso que a gente fala, a gente bate sempre nessa tecla. Abriu a aula, já vai postando a atividade para a gente fazer essa troca. Porque quando a Mariana vai fazer a avaliação, quem faz a avaliação é a Mariana, ela vai olhar e vai perceber se houve essa troca com o consultor ou se a pessoa só entregou a atividade no final. Então, isso é muito importante. Por que a gente criou essa estratégia? Porque quando a gente trabalha profissionalmente com a audiodescrição, mas não só profissionalmente, né, em qualquer contexto com a audiodescrição, a gente precisa ter essa consciência da importância da consultoria, né, da importância da revisão de uma pessoa com deficiência visual. E esse processo ele vai e vem, às vezes, 3, 4, até 5 vezes. Então, a gente já precisa aprender isso desde sempre, tá? E aí eu tô projetando aqui, Felipe, a aula 3, né, a atividade da aula 3, que a gente coloca aqui, né, essas instruções, porque você vai fazer o seu roteiro e você vai postar abrindo um novo tópico, né, já explicando qual que é o nome ali da sua imagem, né, especificando o tipo ali da sua imagem, né, aí eu coloco aqui um exemplo. Fotografia do livro de biologia ou mapa do livro de geografia. Esse é o nome do tópico da minha atividade. Então, eu fiz o meu roteiro, eu vou postar lá no fórum como um tópico novo chamado fotografia do livro de biologia. E aí, quando eu posto isso logo quando abre ou logo ali nos primeiros dias de atividade, o Felipe já começa a dar as olhadinhas dele. Né? Ele tem lá os momentos dele reservados para ele poder atuar, né, como tutor, consultor, falo tutor, né, que é como é o edital dele de bolsistas, mas ele atua aqui dentro como consultor. Então, ele tem ali uma carga horária de trabalho dedicada a fazer essa tarefa. Ele organiza lá, sei lá, toda terça e quinta de noite ele abre, ele vai, né, dar uma olhada e vai fazer lá as considerações dele. E aí, na verdade, Lu, eu entro todos os dias. Tá? Todos. Eu não sei como é que é a sua carga horária, né? Não, só para o pessoal saber, que é até interessante você ter tocado nesse ponto. O único dia que eu não entro na plataforma é no domingo, né, que é o dia onde a gente percebe que as pessoas postam mais. Porque eu digo que geralmente as pessoas estão livres, estão um pouco mais tranquilas, é um dia que tem mais postagem. Então eu não entro no domingo, é o único dia. Mas de segunda a sábado eu entro todo dia, dou uma olhada. Às vezes, né, no decorrer do curso, acontece algum imprevisto que eu não consigo entrar, mas, em geral, assim, eu entro todos os dias, eu dou uma olhada. Então, por exemplo, abriu a aula 4, né, essa semana já abriu a aula 4, eu já dei uma olhada para ver se tem alguém que já postou alguma coisa. Até hoje, o momento que eu olhei, ninguém tinha postado, entende? E aí chega amanhã, eu olho a aula 3 e a 4. Eu sempre vou trabalhando com 2 aulas, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. Quando chega na terça-feira da semana que vem, aí eu começo 4 e 5, 4 e 5, e assim por diante. Tá? Eu mostrando aqui, né, projetando ainda a aula 3, na atividade, depois que você abre o tópico, você insere a imagem e o texto da audiodescrição, né? Então, vamos supor, você elaborou isso lá no Google Docs ou no Word, seja lá onde for, você copia aquilo dali e cola
no tópico que você criou no fórum, e a partir dali o Felipe, né, agora ele já me falou diariamente, já começa a fazer as considerações. Aqui na aula 3 a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, ou seja, 6 participações, é pouco. Tem muita gente que ainda não fez, né, a sua primeira participação. Hoje é quarta-feira, ok? Ainda tem lá até domingo, mas é aquela coisa. Se você for postar no domingo, você não vai ter essa troca aqui, por exemplo, que a Bianca, que postou a atividade hexágono, já trocou 5 vezes com o Felipe. Ela até Então, concluiu, inclusive. eu não abri não, eu tô projetando só os Então, porque tópicos ela se aqui. antecipou, se organizou e conseguiu concluir a atividade. Bacana. Então, eu ainda nem abri para ver, né? Normalmente eu vejo a troca depois, né? Como evoluiu ali o aprendizado. Mas E aí é importante, pessoal, não precisa também se comparar com outros cursistas, né? Porque depende da imagem, todo depende mundo da está complexidade, começando. depende do contexto. Então, tem pessoas que às vezes vão fazer 2 ou 3 trocas e já E vai finalizou o resolver. trabalho. E tem pessoas que às vezes vão fazer 5, 6 trocas e às vezes chega a data de entrega e ainda não finalizou o roteiro. Não tem problema, né? Não tem problema. O roteiro, se ele não tiver concluído até a data limite, não tem problema. O que está sendo avaliado é o processo, não é a entrega em si. É claro que a entrega ela tem uma pontuação, mas é uma pontuação baixa que não permite você ser aprovado no curso. Então, esse processo de troca com a consultoria é mais importante do que a entrega propriamente dita, a simples entrega, né, Luciana? Exatamente. E aí, nesse caso, né, ainda usando a aula 3 como exemplo, essa atividade ela tá com prazo final até o próximo domingo, né, dia 5 de março. Então, eu peguei essa atividade propriamente dita, porque aqui foi como eu falei, né, as outras duas tem a intervenção do Felipe, tem ali a troca com a Mariana, mas a gente considera aqui, né, que é na hora prática que você começa ali a roteirizar propriamente dito, né, já conhecendo como que é o ofício ali do consultor. Então, eu recomendo fortemente que vocês dediquem a terminar pelo menos até a aula 3, atividades da aula 3, porque aí vai ficar bem tranquilo para poder fazer as outras atividades que estão sendo abertas sempre com 15 dias ali, de 2 semanas de antecedência, tá? E aí, de uma forma geral, essa é como a gente conduz o curso. Qualquer dúvida que você tiver em relação às atividades, ao conteúdo, né? Eu não sei qual que é, né? Dentro do papel do consultor, o consultor ele tem que ser uma pessoa cega ou uma pessoa com baixa visão, coisas que dizem respeito ao conteúdo do curso, vocês tragam para esse momento, né? A gente vai abrir aqui já para vocês, né, fazerem seus comentários, suas dúvidas, mas nos momentos assíncronos levam para essa aba aqui de dúvidas, que é o fórum de dúvidas, tá? Então coloquem ali, porque aí a Mariana ela direciona, né, quando é uma coisa mais de consultoria, quando é uma coisa mais de conteúdo, estamos eu e o Felipe e ela mesma para poder responder. Se vocês tiverem dúvidas sobre edital, sobre documentação, essa questão administrativa do curso, vocês devem entrar em contato com a Secretaria da Extensão. O e-mail está no edital e eu vou copiar e colocar ele aqui no chat também. Então tem essa diferença porque às vezes vem o pessoal perguntando, né? Porque o meu certificado não foi emitido e não sei o que. Essa não fica sob a minha gerência, né? Fica sob a diretoria de extensão, tá bom? Você tem mais alguma colocação, Felipe? Ou vamos abrir para o pessoal? Eu acho que por enquanto está tranquilo, né? Eu acho que é legal abrir para o pessoal, para ver se o pessoal tem alguma dúvida, até em relação às atividades, né? Que algumas pessoas já estão fazendo. Então, acho que seria interessante alguém falar alguma coisa. Alguém quer já se manifestar, trazer alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão?
Diga, Luciana Xará. Boa noite, professora. Boa noite, Felipe, a todos aqui, todas. Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade e o motivo de eu ter escolhido o curso de introdução à audiodescrição é porque o meu TCC é o tema do meu TCC. Que bom. Qual que é o título do seu TCC? Então, eu estou na especialização, né, de educação inclusiva da Rural e eu quero falar a respeito da audiodescrição, da contação de histórias. Mas a minha preocupação é que eu gostaria de aplicar isso, né, naquele princípio do desenho universal. Eu fiz um teste, gostaria até de falar dessa experiência, eu fiz um teste na minha sala de aula e eu percebi que para as crianças, que a gente diz típicas, né, ficou cansativo a audiodescrição que eu fiz das imagens de um livro de história. Às vezes você detalhou muito, né? Exatamente. Eu percebi que alguns ficaram inquietos, mas eu não vou desistir. Mas sabe o que você pode fazer, Luciana? Você pode colocar eles para descrever, ao invés de você descrever. Dinâmica, né, da audiodescrição. Pode pedir para as crianças fazerem isso. Elas adoram fazer. E essa audiodescrição, as crianças adoram fazer também. Né? E agora, sobre o que você está falando, que às vezes você detalhou muito, ficou pensativo, eu sempre bato nessa tecla e quero deixar reforçado aqui. A audiodescrição, ela não substitui a visão, tá? Isso tem que ficar muito claro para a gente. A audiodescrição não substitui a visão. Muitas pessoas têm esse pensamento. Através da audiodescrição a pessoa vai enxergar. E não é isso. A audiodescrição, ela é um recurso de acessibilidade, que vai dar acesso àquela imagem. Mas eu não vou conseguir enxergar a imagem como uma pessoa que enxerga com os olhos. São coisas distintas, são coisas diferentes. Tá? Então, às vezes, a gente fica um pouco frustrado porque a gente quer descrever o máximo de informações possível, né? E aí, quando chega na hora, aquilo fica cansativo, né? A pessoa fica fadigada de tanto ouvir detalhes, né? Às vezes a pessoa quer ouvir a história, principalmente as crianças querem saber da história e está lá descrevendo. Então, tem que ter esse equilíbrio. Por isso que se torna difícil. A audiodescrição, a gente sempre fala que é um desafio muito grande, né? Você encontrar aí esse ponto de equilíbrio. Mas essa sua iniciativa é maravilhosa. Maravilhosa. Continue assim, não desiste, não. Muito obrigada. E eu gostaria de saber se é possível, na biblioteca da disciplina, ou até mesmo uma sugestão, uma simples sugestão no e-mail, vocês poderiam me indicar alguns textos, alguns autores que falam a respeito do assunto. Eu já vi alguns artigos da Luciana, mas eu gostaria de ter assim, um referencial teórico mais amplo. Sobre a audiodescrição mesmo, né? Sobre esse assunto, exatamente. Então, a Luciana vai falar também, mas eu também posso disponibilizar, posso passar isso para a Luciana. Eu sou coordenador do coletivo de consultores do Brasil, né, em audiodescrição. E nós temos um Dropbox, né, uma pasta no Dropbox só com materiais específicos de audiodescrição. Então, a gente tem artigos, TCC, monografias, né, dissertações, teses, livros, tudo voltado à audiodescrição. Então, aí eu posso disponibilizar, quem quiser, é só acessar. Muito obrigada. Esse drive, Felipe, quer dizer, esse drive, além desse drive, claro, né, eu coloquei o seu site aqui, porque eu falo que o site do Felipe é a coisa mais organizada de tudo que ele faz. Eu queria ter um site assim, sabe? Das minhas um portfólio para mim também, né, Luciana? Como é que é? Acaba sendo um portfólio para mim. Portfólio. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria o link tal da tal coisa. Eu corro lá no meu site dele. Lá, acaba organizando para mim também. Pois é, e aí eu coloquei aqui, porque ele facilita muito para mim também, né? Várias coisas que a gente fez junto, eu vou lá, tá lá no site do Felipe que eu não tô achando.
Eu ainda vou organizar o meu, mas eu Eu coloquei tenho o aqui. seu também, né? Pois é, mas tá totalmente parado, eu tenho até vergonha, então é aquela coisa, caso Ferreira Espeto de Pau, eu É. não mexi mais nele, enfim. Mas assim, a gente, né, ao longo da oferta dessa disciplina, a gente vai colocando, né, alguns conteúdos e aí tá ali sempre relacionando. Quando chegar na parte de audiodescrição didática propriamente dita, aí vai ter ali também, né, Felipe, algumas referências boas que você pode estar trabalhando nessa parte de contação de histórias e tal. Então, assim, e sobre essa experiência sua, né, eu falo que cada audiodescritor atua aí numa frente. Eu não ouso, por exemplo, trabalhar com audiodescrição ao vivo. Eu nunca tive essa experiência. A minha experiência é com audiodescrição para EAD. Então, a audiodescrição didática, cada vez mais eu percebo, e isso, né, foi o que o Felipe acabou de falar, ela nunca vai substituir a visão. Né? Então a gente no ambiente virtual a gente tem diversas formas de oferecer essa mesma não, vários roteiros de audiodescrição de acordo com o que a gente tem como objetivo de aprendizagem. Então é aquilo que o Felipe falou, às vezes sempre, né, uma mesma imagem, ela vai ter diversos tipos de tradução. Por mais que a gente tente ser objetivo nessa tradução, existe a subjetividade do tradutor. E esse tradutor, sendo professor, ele tem que necessariamente vincular essa tradução com o objetivo da aprendizagem dele. Então, às vezes, uma mesma, sei lá, história em quadrinhos, ela disponibilizada numa atividade de sala de aula, presencial, você pode ali envolver, né, os alunos para poder fazer uma atividade ali onde todos descrevam algum elemento desse quadrinho. Já num ambiente virtual, num remoto, você já tem outras opções de oferecer. Faz uma audiodescrição prévia, um roteiro prévio aberto. A gente não recomenda colocar como texto alternativo, apesar de ter as ferramentas, né, para colocar como texto alternativo, a audiodescrição didática ela tem que estar aberta para todos, porque ela favorece a todos os alunos. A audiodescrição junto, quando a gente entrar lá na parte de imagens dinâmicas, por exemplo, a gente tem também diversos tipos de entrega. Então, ela vai depender muito do que você quer alcançar com a sua aula e essa imagem ali naquele conteúdo. E ela traz também um elemento a mais para o próprio professor, que é refletir sobre o uso das imagens. Porque com o avanço, né, das tecnologias, a gente tendo o celular na mão, podendo produzir imagens, gráficos, Canva, tudo está muito fácil. Houve uma disseminação, às vezes até desnecessária, do uso da imagem. A gente vê muita imagem que é meramente ilustrativa, é firula, principalmente no ambiente virtual. Aí você começa a repensar, porque poluição visual. E aí essa poluição visual torna-se poluição sonora e fica tudo ali agregado. Então, essa audiodescrição didática, a gente vai aprendendo no fazer, né, Felipe? E você tocou num ponto aí que eu lembrei de uma questão que é importante a gente frisar aqui. Você falou sobre a objetividade. E é bem isso mesmo, né? A gente tem que procurar sempre ser o mais objetivo possível e deixar essa audiodescrição, ao mesmo tempo que ela é objetiva, concisa, mas ela tem que ser vívida, ela tem que trazer aquela imagem, a gente tem que conseguir construir aquela imagem mentalmente. Só que muitas vezes, né, nesse início, quando a gente está começando na audiodescrição, a gente vai tentar ser objetivo, o nosso texto acaba ficando telegráfico, né? Então fica assim, homem, cabelo loiro, olho azul, boca vermelha, sabe? Fica assim, só aquele truncado, né? Isso fica cansativo, fica chato para o usuário. Então a gente tem que tomar cuidado com o som do texto. Por isso que a gente sempre fala, lê esse roteiro em voz alta.
Se possível, grava ali naquele grupo do Eu Sozinho, do WhatsApp, ou no gravador de áudio, grava esse roteiro, lê em voz alta e você vai perceber se aquele texto está agradável aos ouvidos ou se ele está soando esquisito. É a mesma coisa que o artigo. Tem muita gente que às vezes quer tirar o artigo para deixar o texto mais curto. É uma estratégia, só que a gente não fala assim no nosso dia a dia. A gente coloca artigo o tempo todo enquanto nós estamos falando. E aí, quando a gente pega um texto que está sem artigo, a gente percebe que tem alguma coisa estranha naquele texto, mas a gente não entende muito bem o que é. Então, às vezes, são esses detalhes. Tá? Então, ficar atento a isso. Luciana, faz a sua audiodescrição. Eu vou primeiro pedir desculpa pela minha voz, porque eu fiz uma correção do septo e eu estou no 6º dia pós-cirúrgico. Então, olha, deve estar, a voz deve estar, né? Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou parda, de cabelos ondulados até o ombro, preto. Eu no momento, estou com vestido rosa, no home office da minha casa, e atrás de mim tem uma parede azul com um quadro. Eu posso pegar a sua audiodescrição como exemplo? Claro. Falando da sua audiodescrição, mas serve para todo mundo. Né? Você não precisa dizer, eu estou no momento usando tal coisa. Por que a gente não precisa dizer isso? Porque você sempre vai fazer a audiodescrição daquele momento, o que a gente está vendo nesse exato momento. Mas isso parece ser óbvio, eu sempre brinco, né? Muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né, Luciana? Então, às vezes a pessoa fala assim, semana passada eu estava com cabelo preto, mas hoje eu estou com luzes, não sei o quê. Não precisa, a gente vai descrever exatamente o que a gente está vendo ali naquele momento. Tá? Felipe, eu não sei se isso é um vício, quando a gente repete, no momento estou aqui, eu vou treinar isso melhor. Mas uma dúvida que eu tenho é em relação à cor. Sim. Cabelos pretos, lenço vermelho. Uhum. Como é que eu vou explicar a cor, por exemplo, para alguém que nunca viu a cor? Tá, nesse caso, essa não é a sua função. Enquanto audiodescritora, você não tem essa função de explicar para a pessoa qual é a cor, como que é a cor, né? Cada pessoa ela absorve essa informação das cores, né? A convenção das cores de uma maneira, né? É muito comum as pessoas com deficiência visual, quando criança, associarem o azul é da cor do céu, o branco é da cor do leite, o amarelo é a cor do sol, e vai fazendo essas associações. E cada pessoa, né, independente se tem deficiência ou não, absorve essa informação da cor de uma maneira. Então, você, enquanto audiodescritora, você não precisa ter essa preocupação se a pessoa sabe cor ou se ela não sabe cor. E aí eu entro numa outra questão. A cor, mas eu você tem que informar. Você tem que informar. Isso é uma dúvida que é recorrente. As pessoas ficam assim, mas eu falo sobre cor ou não para pessoa com deficiência visual? Sim, você tem que falar sobre cores, né? Porque as cores, elas têm uma função social. Imagina, você vai descrever uma foto de um casamento. E aí, a primeira foto, a noiva está entrando na igreja de branco, com vestido branco. E na segunda foto, tem uma noiva entrando com vestido vermelho. Não faz uma diferença incrível nessas duas fotos? Uma noiva está vestida de branco e outra noiva está vestida de vermelho. Tem todo um significado por trás dessa cor. Imagina você descrevendo a foto de uma desfile de uma escola de samba. Como que você vai descrever uma escola de samba sem citar cor? Né? Isso é um pecado até, né? Essa possibilidade. Você descrever a bandeira de um país e não citar as cores. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Agora, pode acontecer de uma pessoa com deficiência visual virar para você e falar, Luciano, eu não tenho o menor interesse em saber qual é a cor do seu batom. Não quero saber se você está com sombra verde, se você está com sombra azul. Mas isso é uma pessoa ou outra. Tem pessoas que realmente têm interesse. Por exemplo, existem professoras de automaquiagem com deficiência visual. Para ela é super interessante saber qual é o batom que a Luciana está usando, qual é a cor do brinco da Luciana, né? Se ela está com a maquiagem mais carregada, se ela está com a maquiagem mais leve.
É isso que eu estou querendo dizer, que depende do contexto, depende da situação, mas a cor ela tem que estar sempre presente, inclusive em imagens em preto e branco, imagens em sépia, a gente também insere informação de cor. Eu queria até fazer um parêntese sobre isso, Felipe, uma provocação, porque a Luciana, ela fez uma audiodescrição que serviu para todos nós. Por quê? Na verdade, ela está projetando a foto dela. A gente não está visualizando o vídeo nosso, como é o seu e como é o meu. Nesse caso, ela deveria fazer audiodescrição do vídeo ou ela faz a audiodescrição da fotografia que está sendo projetada? E outra questão, essa fotografia ela é em preto e branco. E aí quais são esses elementos? Fala um pouquinho pra gente. O ideal seria, se ela não pode abrir a câmera por algum motivo, ela informar, olha, pessoal, eu estou com a minha câmera fechada, então eu vou fazer a descrição dessa imagem que está aparecendo aí na tela. Aí ela descreveria essa imagem aí preto e branco que você está falando. E aí foi bom você ter tocado nesse ponto, Luciana, para a gente diferenciar a audiodescrição da audiodescrição. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né? Quando a gente fala... Você notar isso. Exatamente. A audiodescrição, pessoal, é o único momento em que a gente utiliza a primeira pessoa. Meu nome é Felipe, eu tenho deficiência visual, eu tenho 44 anos. É nesse único momento, quando você coloca a voz, você mesmo coloca a voz na audiodescrição. Esse é o único momento da audiodescrição, né? Que você está colocando voz, igual a Luciana fez aqui anteriormente. Agora, se você pegar uma foto sua e for descrever essa foto sua, não é a audiodescrição. Apesar de ser você que está na foto e ser você que está elaborando o roteiro dessa foto, isso não é a audiodescrição. Isso é a audiodescrição somente. Aí você vai usar a terceira pessoa. Aí você vai dizer, Luciana é uma mulher parda, de cabelos ondulados, entendeu? Então, o único momento que a gente usa a primeira pessoa é quando você usa a sua própria voz para se apresentar. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu quero até fazer aí uma ilustração, se possível, para esse primeiro bate-papo que eu estou me sentindo, colocando uma roupa de mergulhadora para pisar na introdução de descrição. Porque é um universo aí muito desconhecido para mim, mas que eu estou super empolgada para mergulhar. Muito bem. Eu até queria complementar, porque o trabalho da Luciana, ele vem assim, ele é desafiador, porque entra nessa seara do que é a audiodescrição e do que é mediação. Você, numa contação de história, o professor, ele já tem essa tarefa ali de estar sempre descrevendo os elementos, né, que ele está utilizando. Então, se mistura, né, principalmente ali no ao vivo, né, você tá, ao mesmo tempo que você está descrevendo elementos, você está explicando, né, então é muito importante que vocês conheçam antes a audiodescrição, antes de mergulhar na audiodescrição didática, porque a audiodescrição didática ela vem ali trazendo alguns elementos que se misturam, né? E aí você se permite a utilizar a mediação porque você está num contexto didático, mas a mediação ela não faz parte da audiodescrição. O roteiro da audiodescrição é uma coisa separada. E usando como exemplo até a nossa própria, né, audiodescrição. Você vê, o Felipe, ele tá tão acostumado a esses momentos de live, essas coisas. O Felipe, ele tem 36 horas no dia dele, né? Ele sai daqui, ele vai para outra live, depois ele tá participando
participando, daqui a pouco ele tá lá na Fiocruz, não sei aonde. Então ele já tem um roteiro ali certinho da audiodescrição dele. Ele fala o nome, ele fala etnia, ele fala altura, idade, peso, não sei o quê. Eu tô um tempo, né, ainda mais agora com a minha pesquisa, eu tenho, né, recusado ali esses eventos, essas coisas, tô dedicada só ao trabalho e à pesquisa. Me perdi, porque eu não estava com a minha colinha e não estou praticando a audiodescrição. Não falei minha altura e não falei meu peso. Então, a audiodescrição, ela requer essa roteirização. E aí, essa roteirização, ela cria elementos, né, a serem falados ali na sala de aula, que às vezes durante a aula você acaba esquecendo, porque você não se preparou, né, com esse roteiro. Então é isso que vai diferenciar, né, o que é a audiodescrição daquela imagem da ação de mediação daquela imagem, né, Felipe? Exatamente. É a gente inserir, como a Luciana, né, a cursista, ela falou, a gente tem que inserir isso no nosso discurso diário, né? Se incorpora isso onde quer que você esteja, né? Nós, enquanto professores, muitas vezes a gente está à frente de um público para se apresentar, para falar alguma coisa, faz a audiodescrição, né? Tem pessoas que às vezes vão falar em público, ficam um pouco nervosas no início e depois se soltam. Então eu sempre dou essa dica, começa fazendo a audiodescrição, que aí é aquele momento de dar uma relaxada para você poder entrar no assunto. Mas isso tem que ser uma prática diária, você tem que levar isso para a vida. E aí isso vai ficando uma coisa natural. Como eu faço isso sempre, toda hora, mas eu também trabalho com isso, né? Essa é a minha vida. Então, isso para mim já é muito natural. Eu só vou mudando a cor da camisa, da roupa, enfim. O Renato Ávila... até levantou a mão. Ele tinha colocado aqui no chat, né? Tá elogiando o seu site, já tá navegando por ele. Fala, Renato. Obrigado. Ele acabou de levantar a mão. Olá, boa noite. Boa noite. Eu não posso abrir a câmera, infelizmente. Uhum. E só comentando sobre o site, eu já dei uma passeada aqui pelo site. Achei muito, muito interessante a parte de publicações. Já até baixei um conteúdo ali, já mandei para um amigo meu, que é um livro sobre acessibilidade em museus. Um amigo meu que é museólogo. Já tô... Isso aí, compartilhem. E antes de eu fazer uma descrição da minha foto, né? Que no caso eu tô com a câmera fechada, eu tinha uma dúvida sobre a questão. Que no caso, nas poucas vezes que eu precisei me auto-descrever, eu falei sobre homem branco, cabelo grande e tal, mas eu fico numa dúvida porque eu me considero uma pessoa não binária. Sim. Nesse quesito de diversidade de gêneros, como que entra essa questão na hora da audiodescrição? Você pode citar isso. Se você considera essa informação relevante sobre a sua personalidade, sobre a sua descrição, você cita. Né? Por exemplo, eu começo falando, meu nome é Felipe Monteiro, eu tenho deficiência visual, e tem pessoas que não falam sobre a deficiência, mas eu acho importante falar sobre a minha deficiência, né? Que eu sei que eu sirvo de referência para outras pessoas com deficiência. Então, se você considera essa informação importante, você incorpora na sua descrição, sem o menor problema. Tá? E isso é até interessante também para a gente entender essa questão do pronome que você gosta de utilizar. Então, né, aí você já utiliza o pronome, que a partir daí a gente já sabe com qual pronome a gente vai tratar, entendeu? E então, isso entra também, né, Felipe, nessa questão da pesquisa, quando a gente está fazendo a audiodescrição do outro, né? Sim. Porque a gente vai receber várias situações onde a gente vai fazer a audiodescrição de outras pessoas. Exatamente. Se a gente tem a possibilidade
de perguntar para a pessoa como ela se identifica em questão de etnia, em questão de gênero, outros elementos mesmo, né? Ler sobre a pessoa, buscar pesquisar sobre a pessoa. Hoje as redes sociais nos ajudam muito, né, nisso, então, com as pessoas que estão ali presentes, vivas, dentro do nosso país, facilita, né, a gente buscar essas informações para poder trazer uma informação mais precisa, né? Isso, exatamente. A gente tem até adotado essa prática, Renato. Por exemplo, a gente vai fazer um evento, um seminário. E aí a gente já sabe quem são os convidados desse seminário. A gente manda aquela carta formal, né, de convite para os participantes do seminário, e ali a gente já faz uma contextualização sobre a importância dos recursos de acessibilidade e fala um pouquinho da audiodescrição. E pede para que as pessoas mandem informações básicas, como, né, igual a Lu falou, etnia, cor da pele, cor do cabelo, cor da sobrancelha, dos olhos, o gênero, enfim. Porque aí a gente não corre o risco de errar na hora de descrever essa pessoa. Né? Se ela se auto-descrever, melhor, porque aí ela mesma vai dar as características. Mas, às vezes, a gente precisa descrever a outra pessoa. Então, para a gente não cometer esse erro, a gente pega essas informações. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não tem contato com a pessoa. Então, aí a gente tem que descrever a partir da nossa leitura de mundo. Tá? Ok. E aí, com essa dúvida sanada, posso fazer uma descrição da minha foto? Sim, da sua foto. Na foto, o Renato é uma pessoa não binária, de cabelo grande, abaixo do ombro, marrom, sobrancelha e bigode também marrom, usa um piercing no cérebro e veste uma blusa azul de gola alta. Usa, né? Esse veste, a gente depois vai discutir mais sobre ele, esse veste, ele conota uma ação, como se você estivesse colocando a peça, entende? E aí a gente deixa o usa, está com, está vestido com, entende? E o veste também ele pode entrar no contexto também como termo técnico, num desfile de moda. Gisele Bündchen veste fulano de tal, entende? Mas a gente deixa o veste só para quando for realmente uma ação. Sim, quando eu falei, inclusive, eu lembrei de no fórum eu ter visto em outras situações comentários. Mas a gente precisa reforçar sempre, porque tem coisas que a gente só repetindo que a gente vai absorvendo. Isso faz parte, tá? Fica tranquilo, isso aí. E eu queria tirar só mais uma dúvida. No caso para encontrar consultores, assim, já tem o seu contato, caso precise, se eu não me engano, no próprio site tem outros contatos e tal, mas como costuma ser para achar outros consultores? Nós temos o coletivo de consultores que tem representantes de todas as regiões do país. E aí você pode procurar pelo Instagram, pelo Facebook, Consultores em AD, que é o nome. Você procura lá que você encontra, né, o e-mail de contato, e, enfim, tem a lista de todos os consultores, com o local de onde eles são, com telefone e com e-mail, todos eles. Então, é só acessar lá que você vai ter essas informações. Tá bom, muito obrigado. Tá bom, de nada. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Já são 8h05, a gente tenta, né, manter os nossos encontros aí em torno de 1 hora, né? 1 hora, Alguém mais? Não? E qualquer coisa o pessoal manda mensagem também, né, nos fóruns. Isso. Eu projetei aqui a aula 2, onde você fala sobre o verbo vestir, né? Tem os videozinhos, aquelas pílulas, né? Que a gente foi criando ao longo dos cursos, né? Das ofertas. Então, naveguem pelos conteúdos. A gente fez tudo com muito carinho. A cada oferta a gente vem tentando melhorar. Se vocês tiverem alguma crítica, identificar algum erro também, né? Que às vezes passa, fica à vontade de passar isso pra gente estar sempre melhorando, tá bom? Bom, tem alguns comentários aqui no chat, o Felipe
A Carla estava com alguma dúvida que eu não sei o que era, mas já foi sanada, acho que nos nossos comentários. A Luciana agradeceu, a Ana também agradeceu. Então, gente, eu agradeço também a participação de vocês. Espero encontrá-los, né, no próximo, daqui 15 dias. Leiam a ementa, leiam o edital, acessem o fórum de dúvidas e façam as suas atividades, tá bom? Isso aí. Obrigada, Felipe, pela parceria de Obrigado, sempre. pessoal. Obrigada, pessoal. Boa semana aí para vocês. Boa semana. Bom curso. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.